acompanha agora na tela da Rádio Craque Neto Euro 17 um papo com Guilherme Alves. Ele que é ex-jogador de futebol, né? Atua em grandes equipes aqui do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco da Gama, se aposentou no Botafogo e agora é treinador. Inclusive tem uma passagem belíssima em alguns clubes aqui da capital paulista. Lembrando, hein? Hoje ele é treinador do Velo Clube. Esse é o papo que a gente vai bater por aqui. Guilherme Alves, primeiro de tudo, um bom dia para você. Obrigado por atender a Rádio Craque Neto. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Perfeito. Ô, Guilherme, eu queria que a gente começasse falando a respeito da sua carreira, né, cara? Eu já dei uma introduzida aqui, que você passou por vários clubes do futebol brasileiro, né? Teve uma passagem longa pelo Atlético Mineiro, foi campeão, inclusive, do Intercontinental. Hoje virou Intercontinental, né? Antes era Mundial, agora é Intercontinental. E hoje você tem uma carreira já consolidada como treinador de futebol, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e os desafios que você enfrentou ao longo dela. Cara, na verdade, a ascensão assim ela foi rápida, né? Eu comecei até o profissional, obviamente, que eu passei por todas as categorias de base do Marília, né? Atlético Clube, o MAC, o clube da minha cidade. Eu permaneci lá dos 7 aos 18. Aos 17 eu subo para o profissional, disputo a Série A2 pelo Marília, e a gente consegue o acesso. Aí eu disputo o Paulistão de 93. Eu tenho um destaque individual interessante e o São Paulo me contrata. Na época, os dois jovens que se destacaram no Campeonato Paulista foi eu e o Juninho Paulista, como é conhecido hoje. E nós fomos para o São Paulo. E eu digo rápido porque a minha estreia no São Paulo foi na Espanha, na verdade, né? Que é aqueles torneios de verão que haviam na Espanha na época. Hoje, a os torneios internacionais são mais aqui para os Estados Unidos. No começo do ano, naquela época era no meio do ano. Muitos torneios na Espanha, né? Teresa Herrera, Ramon de Carranza, assim, todo ano o São Paulo, como na época era o melhor time do Brasil e da América do Sul, disputava esses torneios. Esse torneio, onde eu estreio com a camiseta do São Paulo, eu fui muito bem. Eu fui muito bem. Na minha estreia, fiz 4 gols. Na final, contra o River Plate, eu fiz gol. Nós fomos campeões. Eu ganhei como o melhor jogador do torneio e o treinador do Raio Vallecano na época, que é de Madrid, que disputa a primeira do Campeonato Espanhol hoje, ele estava observando esse torneio e ele pediu minha contratação já na época, enfim. Eu passo 1 ano e meio no São Paulo e já sou vendido para o Raio Vallecano. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápidas. A carreira de futebol para um atleta profissional, obviamente, ela tem muitos percalços, mas é muito bom, muito bom. Não sinto falta de jogar, né? Eu sinto falta do ambiente, mas hoje eu tenho um ambiente novamente, né, dentro do futebol como treinador. É pior, é muito pior, porque como treinador, como jogador, você acaba de treinar e vai para casa, né? Você não se intera de todos os problemas que há dentro do clube. E problema tem todos os dias, tem todos os dias. E agora, como treinador, não. A gente tem que solucionar muitas coisas, montagem de elenco é muito complicada, enfim, é muito diferente a carreira, né? O esporte é o mesmo, mas a função, ela é bem diferente. Chamou atenção, difícil. A galera fala muito que, eu sinto muita falta de jogar. Você não sente falta de jogar essa que é a parada, Guilherme, assim, de jogar futebol, de Nenhum. atuar? Nenhuma, por quê? Porque, na verdade, assim, eu penso de uma maneira que ela direciona, assim, o que eu tinha que fazer como atleta, eu já tive a oportunidade de fazer lá atrás. Então, assim, o que eu fiz, bem feito, ótimo. O que eu não fiz, azar o meu. Então, assim, isso eu tenho muito bem resolvido, parei sem nenhum tipo de problema emocional. Eu sei que alguns atletas, depois que param, passam por alguns problemas emocionais, né? Tem realmente alguns que passam por problemas. Entendo, mas eu nunca senti falta nenhuma de jogar, não. Eu sempre senti falta do ambiente, do dia a dia, mas de jogar não. Hoje, eu tenho 50 anos já, mas eu treino
todos os dias, mas assim, não jogo, não jogo, estou assim, muito bem fisicamente, graças a Deus, por se cuidar. Eu acho que a idade vai chegando e a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar algumas coisas que a gente fazia mais jovens, né? Muita festa. Hoje, também porque sou casado, tenho 2 filhos, a vida é outra, mas a gente tem que se cuidar muito. E eu treino realmente todos os dias, mas assim, jogar futebol eu não jogo. Eu pedalo, eu corro, coisa que eu não gostava de fazer quando era atleta, hoje eu faço, corro, corridas longas, assim, para me cuidar mas mesmo. Agora, jogar futebol, não. Entendi, entendi. Ô, Guilherme, cara, falando um pouco mais da carreira de treinador, né? A gente sabe que aqui no Brasil é uma carreira complicada, cara. É uma situação bem imediatista, né? É uma carreira que basicamente você vai, assim como todas as outras, né? Talvez um pouco mais, porém encontra muitos desafios, né, cara? Desafios de ter um trabalho longevo, um desafio de você no dia a dia mesmo, né? Uma dificuldade para você criar Sim. um ambiente agradável. Queria que você falasse um pouco desse desafio, cara, que é ser treinador de futebol. Em relação a essa pergunta de ser treinador no Brasil, é assim, ó, o futebol, você precisa de tempo para vencer. Não tem outra receita. Você precisa de tempo para trabalhar, você precisa de tempo para trazer o jogador dentro da filosofia do treinador, o treinador dentro da filosofia do clube. Então, é necessário tempo para vencer. Mas no Brasil você precisa vencer para ter tempo. Então as coisas são invertidas. Aqui se descarta muito rapidamente os treinadores. Para você ter uma ideia, nós estamos montando um elenco que os jogadores não se conhecem. Eles não se conhecem. Não conhecem a filosofia do clube. E o campeonato já começa no dia 15 de janeiro e termina na última semana de fevereiro. Que tempo que você tem? Nenhum. É zero. Então, assim, só que as ponderações que eu faço depois dessas colocações é que quem trabalha como treinador no Brasil hoje, ele tem que estar ciente que isso é uma realidade. Faz parte. É inerente à nossa profissão ser descartado a qualquer momento, mesmo sem ter tempo. Não é nem de trabalhar, de montar, de impor uma filosofia do clube, a filosofia do treinador. Você não tem tempo nem para isso. Mas quem trabalha com isso aqui no Brasil, não adianta reclamar. Não adianta. Vai ter que procurar outra profissão. É assim e ponto. Tá errado? Tá. Mas, infelizmente, é assim. É muito imediatista, né? Muito resultadista, basicamente, aqui no futebol brasileiro. Não só torcida, mas imprensa também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui que deve até estar manjado no meio do futebol, mas o Guardiola. Se tivesse um cara, mesmo com o calibre que ele tem aqui no futebol brasileiro, mas com os resultados que ele tem tendo no Manchester City, que tem um investimento alto, já teria sido mandado Esquece. embora, né? Já faz tempo, já. Esquece. Só que aí a gente vai entrar numa outra questão que é muito importante isso, mas a gente precisa de mais tempo para discutir essa situação. É o pensamento, a certeza, as incertezas, as redes sociais, a pressão da torcida que leva uma diretoria a desacreditar de um dia para outro naquilo que ela acreditou há 2 meses atrás contratado. Então, isso é muito importante a gente frisar. É importante o próprio torcedor saber disso, a imprensa saber disso. E também, né, nas conclusões finais que eles têm, isso eu estou falando em time grande, não é só time pequeno, não. Na hora de contratar um treinador, como isso tudo vem por água abaixo, não só na demissão do treinador, não é aí ainda que pega, porque é normal. Na contratação de outro profissional. Assim, os caras saem de um científico para um cara vencedor, aí vai para um cara que a gestão é boa, aí depois vai para um cara experiente, ou seja, não há um pensamento linear na escolha dos treinadores. Isso é o que é o mais desesperador, o mais preocupante. E isso eu estou falando, esse tipo de pensamento transita também nos clubes grandes. É só você prestar atenção nos clubes grandes aí que demitiram 2 ou 3 treinadores no ano. Vem um cara e o outro que é contratado é totalmente diferente, aí o terceiro também é totalmente diferente do segundo e do primeiro. Então, assim, qual a filosofia? Ou é desespero? Você tem que ter uma filosofia e ir com ela até o final. Nem que você mude o treinador, mas que traga outro treinador da mesma linha de trabalho.
É uma falta de convicção, uma falta de pensamento linear mesmo, né? Você muda um treinador e acaba indo da água para o vinho num curto período de tempo. E o principal, né? Você cobra que esse treinador der resultado. Se esse Claro. treinador não der, vai ser mandado embora e outro vai ser tratado no lugar, né? E aí essas mudanças de filosofias, como é que o atleta vai absorver em pouco tempo a mudança de filosofia de um treinador para outro? Se esse treinador que chegou, se perder quatro, ele cai também. Assim, na verdade é uma espiral. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando e ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar. É, exatamente, exatamente, Guilherme. A gente trata um pouquinho mais a respeito disso um pouco adiante. Queria falar um pouquinho a respeito do Velo Clube também, né? Você está no Velo Clube desde o ano passado. Começando, qual que é a sua expectativa para esse Campeonato Paulista, Guilherme, frente ao Velo Clube? Na verdade, desde esse ano, né? Desde esse É, ano, né? dá dois. Eu tô com o ano de dois mil e vinte e Não, cinco na não, sim. cabeça. É, na verdade, nós estamos enfrentando dificuldades enormes para contratar muito. Nós precisamos ainda de quatro atletas de nível muito bom. Hoje, nós não temos um problema financeiro para contratar, que é o mais desesperador, é isso. Ah, mas você não tem dinheiro, você não contrata. Não, nós temos. A planilha financeira foi feita, toda organizada, para sobrar um dinheiro para a gente poder contratar agora. Então, assim, não é o financeiro, é que nós não conseguimos realmente contratar, porque o Campeonato Paulista hoje são 12 jogos, são 40 dias. Assim, isso é muito difícil. E esse tipo de atleta que nós queremos, eles querem contrato de um ano. Então, nós estamos enfrentando hoje dificuldades assim gigantescas. É complicado, né, Guilherme? É complicado. Como é que vocês pretendem resolver esse problema como um todo? Porque, assim, é um campeonato que já está para começar, né? Dia 15 de janeiro já está batendo na porta. Nós, eu faço o meu trabalho, que é observar. Na verdade, nós começamos a observar atletas em loco, desde agosto. Nós acompanhamos jogos em loco, eu e a minha equipe, da Série B e na Série C, vários jogos, mas muitos jogos. Deslocamos para cidades longe daqui, perto daqui, e obviamente que foi feito um levantamento de vários atletas, mas nós não estamos conseguindo fechar. Eu acho que já há com certeza, mais de 60 nomes. E agora também a gente continua o nosso trabalho. Essa semana nós já passamos mais 5 ou 6 nomes. Isso vem sendo feito semanalmente ou não diariamente. E a diretoria também está fazendo a sua parte. Porque eu disse a você que o problema nosso não é financeiro. Se fosse financeiro, eu diria, ó, não dá, porque nós já passamos do plano A para o plano B já há algum tempo. E daqui a pouco nós vamos ter que passar para o plano C. Mas essa é a nossa realidade. E nós seguimos trabalhando, não só no dia a dia, para ter um time competitivo e fazer aquilo que é o nosso campeonato, que é salvar a categoria, né? Não ter o rebaixamento. Esse é o nosso campeonato hoje, 100% certo disso. E também trabalhando fora, a hora que acaba o trabalho dentro de campo com os atletas, a gente trabalha atrás de atletas. Guilherme, é uma responsabilidade muito grande, né, cara? É a segunda vez só na história que o Velo Clube está numa Série A de Campeonato Paulista, né? Hoje, de fato, vocês terão dificuldade dentro do Campeonato Paulista. Você disse que a previsão como um todo é não cair, né? A previsão é se manter na Série A do Campeonato Paulista 100%. e buscar novos desafios para frente, né? Nos próximos anos, tentando se consolidar. Esse é basicamente o planejamento do Velo Clube? É. O planejamento nosso é 100%. A realidade é essa. Não adianta a gente pensar em outra coisa. É 100% manter a categoria, buscar um campeonato no segundo semestre para poder, no ano de 2026, ter calendário. E aí sim vai ter uma facilidade maior na contratação dos atletas, porque você vai ter o ano todo com contrato.
A nossa realidade é essa, 100%. É, conseguir manter a categoria. E só para ver se eu entendi bem, o Guilherme, é basicamente uma dificuldade de calendário, porque vocês pretendem fazer um contrato para o jogador frente ao que é o Campeonato Claro. Paulista, e não tendo um calendário nacional, vocês têm essa dificuldade, né, de não poder fazer um contrato mais longevo com o atleta. Nós não podemos. Isso é responsabilidade financeira. Isso é responsabilidade. Não adianta a gente. Porque esses salários que nós estamos dispostos a pagar agora são altos, altíssimos. Se a gente faz um contrato com 4 atletas, com salário alto, com 12 meses, sem ter nada para disputar, o clube quebra. É fácil assim. Assim, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Porque não adianta nada a gente ter que resolver um problema agora e depois o clube não ter como pagar esses atletas e deixar uma dívida enorme. Sim, isso é responsabilidade financeira, isso é responsabilidade de gestão. É assim que tem que ser, no meu pensamento. E que a gente mais vê hoje nos clubes do futebol brasileiro é essa responsabilidade, né? Contratar hoje e passa para frente, o próximo acaba pagando, inclusive com times grandes é do cenário Sim, nacional. sim, mas aí com um time grande a história é diferente, né? Os clubes do interior aqui, se fizer isso, fecha as portas. É simples assim, não tem para onde correr. É responsabilidade, sim, do começo ao fim aqui. E passo a passo, né? E, É. Guilherme, como é que vem sendo realizada essa pré-temporada, cara? Você falou já que está em busca de novos reforços, né? Desde quando vocês estão treinando? Já estão se preparando para o início do Campeonato Paulista? Como é que está toda Sim, essa preparação? nós estamos treinando desde o dia 18, e nós tivemos alguns problemas de lá para cá. O Júlio Vaz, que é um zagueiro que muito provavelmente seria titular, teve que fazer uma cirurgia no joelho. O Norton, que era um volante que a gente contava também, teve que fazer uma cirurgia no joelho. É, Ontem nós fizemos um treino aberto. O Pedro também vai passar por uma ressonância agora para ver se realmente foi grave ou não a lesão. E o nosso elenco ele é curto. Então, esse tipo de problema aí, na verdade, me preocupa muito o gestor, que é o João Marcondelli. Mas nós estamos fazendo tudo possível para poder ter um time competitivo. E volto a falar, a diretoria vem fazendo tudo aquilo que pode para também nos ajudar a ter uma equipe competitiva. E, Guilherme, eu queria falar a respeito agora da estrutura do Velo Clube, né? Como é que você pode trazer para a gente a respeito do CT de treinamento, Não, alojamento do clube como um todo? É uma boa estrutura? não, assim, nós não temos um sem treinamento. O estádio não estava preparado para o Campeonato Paulista. Nós temos muitas obras hoje no estádio. Nós tivemos que ampliar a, a capacidade de público. Está sendo agora terminada já, em fase final, uma arquibancada nova com mais 2.500 lugares. Nós tivemos a reforma de toda a parte de vestiários. Foram feitos camarotes. Trocamos a iluminação do estádio também. A iluminação hoje é top. Várias, várias reformas estão sendo feitas desde julho, agosto, enfim, muitas, muitas, que também demanda dinheiro, né? Obra hoje é muito cara no país. Nós temos alojamentos, nós não temos. A alimentação do clube é excepcional, não é que ela é boa e nem excelente, ela é excepcional a alimentação. Isso os atletas têm durante o dia inteiro e com fartura e muito boa mesmo. Pagamento aqui sai religiosamente em dia, desde a Série A2. Na verdade, sempre foi assim. O gestor João Marcondelli, aquilo que ele combina com você, com o atleta, com direito, com comissão, ele vai cumprir. Ele sempre vai cumprir, e sempre cumpriu. Isso é muito bom, isso é muito importante. E aí, no decorrer dos anos, né, se conseguir manter, obviamente, 2, 3 anos na Série A do Paulista, é necessário, obviamente, ser feito um sem treinamento. Entendi, Guilherme.
Ô, só para dar um spoiler para a gente, Guilherme, fala um jogador para a gente ficar de olho aí do seu time, que esse é um jogador muito promissor frente ao que a gente pode ver nesse Paulistão. Cara, é difícil para mim, porque se eu falo o nome, aí dá ciúmes nos É outros, aí verdade. é complicado. Aqui, até porque, na verdade, nós vamos ter um, um grupo homogêneo, nós não temos nenhum jogador assim excepcional em relação a nível nacional, um nome que todo mundo conheça, mas teremos um time aí de guerreiros aí, e acho que isso é mais importante. Guilherme, falando um pouco a respeito do que você gosta como treinador, né, de fato, qual que é o padrão de jogo que a gente pode querer e buscar do Guilherme? Não do Velo Clube em si, mas do que o Guilherme gosta e procura fazer com o seu elenco. É analisar o elenco e ver o que dá para É, fazer, é tentar encaixar uma tática já nu- específica do próprio Guilherme. eu nunca gostei de jogar de forma reativa, nunca. Minhas equipes sempre proporam jogo, sempre, sempre. Mas eu entendo, eu sou ciente que nós não teremos o comando técnico da maioria dos jogos do Campeonato Paulista. É diferente a dois para o Campeonato Paulista. Então a pré-temporada está sendo direcionada de uma outra maneira de plataforma de jogo, obviamente. Entender a competição que nós vamos disputar e quem nós somos dentro da competição. Entendi. E entrando nisso, Guilherme, o Velo Clube está no grupo D, né? Tem Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Vale ressaltar para a galera que acompanha a gente aqui que normalmente não, né? No regulamento do Campeonato Paulista não tem um confronto direto entre essas equipes, né? Ou seja, o grupo D, o Velo Clube não vai encarar o Palmeiras, não vai encarar a Ponte Preta, o São Bernardo, e isso não quer dizer que é uma situação fácil, né? O que você pode dizer desse grupo e qual que é a sua expectativa em geral de pontuação, né? De pontuação, assim. Claro que é difícil a gente trazer aqui isso antes de começar um campeonato, né? Mas qual que é a sua expectativa como um todo, Guilherme? O grupo não tem grupo fácil, não tem adversário fácil. Nós nós sabemos o quão é complicado, né? Da primeira à última rodada, mas nós sabemos qual é o nosso campeonato. Eu acho que isso é o mais importante. É entender e enfrentar a realidade que o nosso campeonato é chegar aos 12 pontos para manter a categoria. Perfeito, perfeito. Guilherme, se você me permite, eu queria explorar um pouquinho de campeonato brasileiro agora, de campeonato brasileiro como um todo, né, cara? Você que foi um cara que teve uma grande carreira como jogador, passou pelo Atlético Mineiro, inclusive encerrou sua carreira no meu Botafogo. O que você achou da final da Libertadores, cara? Como é que ficou o coração como um todo, ô Guilherme? Você tem algum carinho especial frente a essas duas equipes? Não, meu carinho, obviamente, é muito mais do Atlético Mineiro. Muito mais. Foi uma final muito dura para o torcedor do Galo. Eu não sou torcedor do Galo, eu tenho um carinho especial, mas, assim, eu imagino que o torcedor do Galo não sofreu nessa final. Eu acho que o Milito demorou demais para mexer, porque ser com um jogador a mais, com 2 minutos de jogo e ainda manter ali três zagueiros é. Bom, enfim, mas cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua filosofia. Eu posso falar, porque eu fiz várias lives, né, em Belo Pode, pode. Horizonte. Não, eu nunca gostei do Scarpa tão longe assim, jogando como ala, assim, pela direita. Pela direita, tudo bem, ele poderia até jogar, mas, na minha opinião, numa linha mais avançada ou por dentro. Nunca gostei dessa maneira de você ter um jogador tão talentoso, que bate extremamente bem na bola, tão longe, e ainda ter que percorrer para trás, né? Acho que um atleta desse você tem que fazer ele percorrer para frente, não para trás, tirar muita obrigação dele de ficar marcando. Então, assim, eu. Mas isso é meu modo de ver e cada um tem a sua maneira de pensar. Eu achei realmente que demorou demais para mexer, tirar os três zagueiros e essa situação, principalmente do Scarpa, cara, me incomodou demais estar vendo o Scarpa jogar muito longe assim da parte ofensiva
da sua equipe, e também essa situação de ficar tendo que percorrer muito para trás, para frente, para trás, para frente. Um jogador talentoso desse eu não acho legal. É um período dentro do Galo, o Milito colocava o Scarpa de lateral esquerdo, né, cara? Fazia aquela Não... função. E depois, com os três zagueiros, ele virou ala pela direita, né? E o Arana pela esquerda, mas na verdade eu não entendo, mas cada um. É aquilo que eu falei, cada treinador tem sua maneira de pensar e sua filosofia de trabalho. Mas foi dura, eu acho que foi uma final muito dura para o torcedor do Atlético. Você perder de 3 a uma final de Libertadores com um a mais o jogo inteiro, na verdade foi o jogo inteiro. E assim, 30 não é um segundos, time né? pequeno, não é um time pequeno contra um time grande. Não é isso. São dois grandes, dois gigantes, e o Atlético tem elenco com vários jogadores que podem desequilibrar individualmente também. Não era só o Botafogo. Você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem Davidson, você tem Guilherme Arana, você tem Scarpa, ou seja, não era assim uma diferença gigantesca tecnicamente das duas equipes. Eu acho que quem ganhou ou quem perdeu essa Libertadores foi o treinador. E querendo ou não, posteriormente acabou sendo demitido, inclusive, né? É. Chegou à final da Copa do Brasil e da Libertadores e mesmo assim acabou caindo Ah, pelo. pelo... o ano do Atlético foi horroroso. Exato. Terrível. E é engraçado, né, o Guilherme, porque Sim, assim, sim, um ano de expectativa muito grande, né? Se você pegar sim. duas finais, se ganha uma das finais, o ano estava basicamente garantido, né? Porque ia ter a Copa Libertadores no próximo ano, e ia ter Copa do Brasil também, ia ter um calendário mais recheado, e agora acaba encerrando o ano de maneira melancólica, né, cara? É O que que assim, ó, explicar nessa situação, o são, Guilherme? são pontos diferentes. É assim, ó, o Atlético perder a final da Copa do Brasil, normal, perdeu tranquilo, poderia acontecer. Da maneira que foi a Copa da Libertadores, a Libertadores, para mim, desastre, um desastre. E também terminar atrás de algumas equipes no Brasileiro, inaceitável pelo elenco e pelo investimento que tem. Eu volto a falar, nós não estamos falando de um time grande que não tem elenco. O Atlético tem elenco. A folha salarial é altíssima, então um desastre. Top 3 maiores folhas salariais do futebol brasileiro, né? Se eu não me Sem engano, só fica mais. atrás de. Fica atrás Então, ali sem do mais. Flamengo. Não É, tem muito o que falar. exatamente, exatamente. E, Guilherme, vamos falar de uma posição que você conhece bastante, foi um goleador nato. Inclusive, antes da gente fazer a entrevista aqui, eu estava vendo sua média de gols. É um absurdo, cara. É um absurdo. Hoje seria a seleção brasileira fácil. Assim, de fato, é uma posição que está até escassa dentro do futebol brasileiro, né? Uma posição que você vê cada vez menos jogadores sendo revelados. Que você pode falar, e, inclusive a gente até segmentando aqui para o futebol paulista, né, que é o que a gente tem mais contato, quais centroavantes aqui do futebol paulista te chamam mais atenção? A gente tem vários se destacando nos clubes, né? A gente tem o Yuri Ah, Alberto, que fez 31 hoje, gols na. hoje, hoje, hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, o melhor é o Yuri Alberto. Hoje é. E faz, E a escassez uns falam que é porque vários treinadores optaram por jogar com falso 9. Tá bem, ok, mas o problema não é jogar com falso 9 ou jogar com 9. O problema é a escassez do 9. É produzir com qualidade. Ter 9 tem um monte. Um monte. Agora, mas também eu defendo um pouco também os atletas de hoje, porque assim, se faz um comparativo que é absurdo, assim. Aí eles começam a colocar imagens de Ronaldo, de Romário. Aí não tem como. É que assim, depois que o Romário e o Ronaldo pararam, e aí entra, não no 9, mas eu tô dizendo de jogadores diferentes, craques, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, enfim, esses caras. Depois que esses caras pararam, nós só tivemos um atleta diferente em todas as funções. Só o Neymar. Ninguém mais fica perto desses caras. O único jogador, depois que esses caras pararam, do mesmo nível, é o Neymar.
Então, esse comparativo também eu acho injusto também com os atletas de hoje, tá? Acho que o saudosismo ele tem um certo limite também. Tem que ter um certo limite. Você não pode, pô, querer pegar Ronaldo e Romário e comparar com os caras de hoje. Não é de hoje, né? É assim, nós estamos falando de dois ao concurso. Então, assim, não dá. Calma, é devagar com os caras, entendeu? Mas na seleção nós temos essa lacuna aberta aí já faz um tempo, né? De ter um cara de nível assim muito superior já faz um tempo, não é de agora também. Assim, eu acho que a crítica é válida para todos, para treinador, para jogador, para atleta, seja meia, seja atacante, seja nove, mas alguns comparativos aí eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e ser um pouco mais honestos com os caras de hoje. Tem uns comparativos que acabam sendo de fato muito, muito desleal, né? É. Não tem como. Tem como você comparar uma Ferrari com um carro bom, até um Golf, mas não tem comparação, né? De fato. Guilherme, entrando um pouco mais nesse assunto, a gente já está entrando na nossa reta final aqui, já já eu te libero. O que a gente pode falar a respeito da formação desses jogadores, cara? Porque assim, tem posições hoje no futebol brasileiro, não só no centroavante, né? Não só o atacante, mas, por exemplo, camisa 10. A galera sempre cita, né? O camisa 10 é uma posição em extinção, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial, tá? Tem treinadores, inclusive, que falavam que o camisa 10 foi substituído por dois camisa 8, né? Ou basicamente o camisa 8, que além de fazer essa função de criação, volta para marcar também. O que você pode dizer a respeito da formação, da criação desses atletas, se de fato isso acontece? O 10 está sendo substituído por outras áreas no campo que podem fazer mais sucesso como jogador ou até Tá? mais funções dentro do campo, né? É que assim, da formação a conversa vai muito longe, não dá. Não, não dá porque essa discussão da formação ela é muito ampla, né? De uma maneira geral, hoje a base dos clubes eles querem vencer campeonatos e a função da base não é esse. A função da base é formar jogadores. E para vencer campeonatos, às vezes eles deixam um jogador que chega com 13, 14 anos, que tecnicamente é um absurdo, mas ele não está formado ainda como atleta, não tem força, não maturou ainda. Eles trocam para um jogador mais forte, que não tem técnica, mas nesse tipo de campeonato, nessa fase de sub-13, sub-15, até o sub-17, a maturação dele já é tão grande que ele faz a diferença com a força. E aí você deixa para trás os jogadores mais técnicos, que está errado, mas enfim. Mas a discussão é mais ampla. Agora o 10, ele perdeu espaço porque o futebol se tornou muito dinâmico, né? Muito rápido, sem espaço. E isso que você falou é uma realidade. Se procura atletas que façam mais de uma função, né? Que percorram muito, tanto para frente como para trás, que tem uma dinâmica maior. E só sobrevivem os 10, os números 10, aqueles que são, hoje em dia, muito acima da média, que é o Ganso. Né? Porque o Ganso é craque. Então ele não tem velocidade, não, mas ele dá velocidade no jogo. Com a inteligência, porque ele vê muito antes. Né? Antes da bola chegar nele, ele já sabe o que ele tem para fazer. Ele já tem duas ou três alternativas. Que um jogador que tenha mais força que ele, mais velocidade e mais intensidade, às vezes não consegue ter uma saída antes da bola chegar. Ele já tem três já. Então ele dá velocidade no jogo com a bola. Que ele é muito diferente. Mas obviamente que perdeu um espaço, sim. E, Guilherme, para a gente encerrar agora, cara, eu pude acompanhar um pouquinho. Você teve o prazer, né, de ser treinado pelo Tele Santana, né, cara, no seu início dentro do São Paulo. A gente pode dizer que ele é uma das suas referências. Como é que foi trabalhar com o Tele? E como é que, mesmo você sendo um jovem atleta, né, como é que o Tele fez parte desse Guilherme Alves que hoje é treinador? Cara, na verdade, eu tive a oportunidade, o prazer de ter trabalhado com os grandes, né? Com os maiores treinadores do país. Mas é óbvio que ele, como foi o primeiro, né? A mudança do Marília para o São Paulo, tudo muito diferente. Ele é um cara que me ajudou muito, não só dentro como fora de campo. Tá?
O Tele era um cara... Porque a gente convivia muito com ele, né? A verdade. Naquela época, os jogadores solteiros que chegavam no São Paulo, já no profissional, eram obrigados a morar no CT. Nós éramos obrigados a morar dentro do centramento de São Paulo. E o Tele também morava lá. Então, assim, a gente convivia com ele o dia inteiro. Eu era um cara extremamente exigente, extremamente exigente. Sempre gostou de trabalhar com atletas que tinham um bom trato com a bola, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Sempre gostou de um futebol muito bonito, né? Jogado mesmo, né? E sempre deu muita ênfase na parte técnica, muito. Trabalhos técnicos assim eram intermináveis. Domínio orientado, lançamento, finalização. Ele me corrigiu muito nesse sentido de domínio orientado, de posicionamento dentro da área, de atacar a bola, várias coisas. Até no cabeceio também, eu achei que eu era um bom cabeceador e eu me lembro muito bem disso, uma coisa que me marcou muito. E quando eu cheguei, ele fala isso para mim: você acha que cabeceia bem, mas você não cabeceia bem. Eu vou te ensinar a cabecear melhor. E, e eu passei a cabecear muito melhor do que eu achava que eu sabia. Esse tipo de correção ele tinha realmente muito. Esses detalhes técnicos, esses ajustes corporal dentro da área, o momento certo de atacar a bola, a hora que você entrar no segundo pau, onde você deve se posicionar, enfim. Esses detalhes que fizeram muita diferença na minha carreira pós Tele Santana são coisas que eu uso até hoje. Perfeito. Ô, Guilherme, chegamos ao final da nossa entrevista aqui. Tem alguma ressalva que você quer fazer? Alguma coisa que a gente deixou Não, de tratar por aqui? não, tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Então é isso. Encerramos mais uma entrevista. Guilherme Alves, diretamente para a Rádio Crack Neto Euro 17.